Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos abordar um tema um tanto complexo e com muitas divergências, pelo menos no meio cristão evangélico. É sobre o divórcio. Antes, nós precisamos definir os dois termos para divórcio. Um é o próprio divórcio, é um termo mais usual, mas esse termo se refere apenas à cessação do contrato de casamento feito perante a lei. Portanto, o divórcio é um instrumento legal onde as obrigações do matrimônio são excluídas, cessadas e, é claro, às vezes tem em contrapartida obrigações como pensão, partilha de bens, guarda de filhos. Isso tudo está envolvido no aspecto legal. Agora, no aspecto bíblico, a Bíblia não usa a palavra divórcio, ela usa a palavra repúdio. E a palavra repúdio significa rejeição. E é bem verdade, se a gente for analisar, existem muitos casamentos que não aconteceu o divórcio legal, mas já acontece o repúdio. Um repudiando o outro, rejeitando o outro numa situação muito difícil. Hoje nós queremos abordar as consequências do repúdio ou do divórcio, como queira chamar, mas pela Bíblia é repúdio. As consequências, algumas consequências, não todas, porque realmente é muito complexo e tem muitas consequências. Antes de alguém optar por uma situação dessa, por uma decisão de divorciar, você deve pensar em algumas consequências psicológicas, consequências físicas para o próprio casal envolvido e muito mais para os filhos. Mas tem um texto aqui que nós vamos já declarar aqui como Deus enxerga o repúdio. Está em Malaquias 2,16, a parte A. O Senhor fala assim: pois o Senhor, o Deus de Israel, diz que ele odeia o repúdio. Então Deus odeia o repúdio. Nós devemos, como filhos de Deus, odiar o que ele odeia e amar o que ele ama. Mas vamos então às consequências de um divórcio, as consequências físicas de um divórcio. Acontecem muitas questões que envolvem até mesmo a saúde das pessoas envolvidas aí, sem contar no isolamento, na separação de famílias, no isolamento familiar. Porque quando nós nos casamos, não é somente a união do marido com a mulher. Famílias se unem, famílias estão próximas. E quando há, então, o divórcio, há esse isolamento, há essa questão de separar. E o divórcio nunca a gente consegue enxergar um divórcio numa situação amigável, mesmo que fale que houve uma separação amigável, há uma razão de ira, de mágoa, de ressentimento que envolve a separação. E isso traz também problemas psicológicos. Muitas vezes, um dos cônjuges se sente inseguro, sente medo, sente tristeza, angústia por ter sido rejeitado e por aquela nova situação, adaptação, tudo isso muito difícil. E na questão dos filhos, os filhos sofrem demais, porque muitas vezes os filhos ficam no embate de um contra o outro. E às vezes para se vingar do outro, não permite a visita ao filho, não permite por um tempo talvez ter um relacionamento. Por exemplo, o pai às vezes é impedido de ver o filho ou a filha, vice-versa. Aquele que está com a guarda às vezes usa o filho como escudo e o filho fica naquele jogo sem entender muitas coisas. É claro que se essa separação acontece em uma fase
de idade da formação da personalidade da criança, como dos 5 anos em diante, ou mesmo na adolescência, quando muitas mudanças nos filhos acontecem, isso pode gerar um impacto negativo na vida desta criança, desse adolescente, que pode repercutir na vida adulta, como insegurança, como fragilidade emocional e às vezes se carrega por toda a vida uma incapacitação por causa de uma separação. Somente quem vivenciou ou quem já passou por isso pode até falar melhor sobre os efeitos danosos de uma separação. Portanto, antes de uma decisão tão séria como essa, deve-se levar em consideração as consequências. Tudo vai ter uma consequência. Então, às vezes, não compensa. Às vezes é melhor abaixar o nível de estresse, muitas vezes, que está envolvendo o casal, abaixar essa temperatura, podemos assim dizer, para que possa chegar em um acordo. Normalmente, separações acontecem no calor das emoções, quando um está muito irritado, o outro também está muito irritado, e às vezes vê a separação como uma opção de alívio de problemas. Cabe, então, ao casal avaliar as consequências de ato tão sério que precisa ser levado em conta e não tomar as decisões no calor das emoções, naquela situação assim de muito conflito. Refresque a cabeça e, quem sabe, pode-se até chegar num acordo para uma solução. Deus abençoe você. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as consequências espirituais desta separação e você vai tirar suas conclusões quanto à melhor decisão.